Oi, meu nome é Aline, eu sou do segundo ano do ensino médio e hoje eu vou falar um pouco sobre o romantismo português e o romantismo brasileiro. O romantismo português foi iniciado no século XIX com algumas mudanças sociais e políticas vindas da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. As principais características do romantismo são a subjetividade, o individualismo, a exaltação da natureza, a idealização do amor e também a emoção exagerada. Isso significa que a maioria das obras literárias eram muito trágicas e que geralmente o eu lírico sofria por um amor não correspondido e que às vezes não tinha um final muito feliz. O romantismo durou mais ou menos 40 anos e nesses 40 anos teve 3 fases diferentes. A primeira fase, ela foi marcada pela transição do classicismo e do neoclassicismo para o romantismo. Então, o romantismo não estava ainda 100% formado, pois ainda tinham muitas características dos movimentos anteriores, que seria o classicismo e o neoclassicismo. O principal autor dessa época foi o Almeida Garrett, que eu vou falar daqui a pouco sobre uma obra dele chamada Frei Luiz de Souza. A segunda fase do romantismo também é conhecida como fase ultrarromântica, pois as histórias eram muito trágicas, muito emotivas, com muito drama e eram histórias muito tristes, assim, em geral. E o autor dessa época era o Camilo Castelo Branco. A terceira fase do romantismo português é a fase condreira, e ela é marcada principalmente pela transição do romantismo para o realismo, que é o movimento que sucede o romantismo. Então, as histórias já não eram tão exageradas, igual era na segunda fase do romantismo. E o principal autor dessa época era o Gonçalves Dias. Em 1864, o romantismo chegou ao fim, o romantismo português, mas mesmo assim, mesmo depois que passou para outros movimentos literários, o romantismo permaneceu sendo um movimento super importante e os autores continuaram publicando obras românticas. Agora eu vou falar um pouco sobre o romantismo brasileiro. O romantismo brasileiro veio pela vinda da família real para o Brasil, porque aí o povo brasileiro começou a ter várias ideias sobre o que aconteceu e várias ideias literárias também. Então, o romantismo brasileiro era muito patriota, ele tinha muitas características nacionais e a maioria das histórias eram histórias nacionais com índios e etc. O romantismo brasileiro também foi marcado por 3 fases e cada fase teve autores e características diferentes uma da outra, porém todas foram importantes para o desenvolvimento da literatura no Brasil. A primeira fase do romantismo brasileiro foi marcado principalmente pela exaltação dos índios e da natureza. Então, a maioria das histórias mostrava os índios como os heróis, o índio geralmente salvava as pessoas. Eram trágicas ainda as histórias, bem exageradas, só que o índio que era o principal foco da história. Assim como a natureza, que também ajudava muito na história. A segunda fase do romantismo brasileiro foi marcado por histórias muito tristes e pesadas, e a maioria das histórias falavam sobre depressão e solidão. Então, geralmente o eu lírico da história se matava, ou acontecia alguma coisa e alguém morria. Eram histórias muito pesadas e trágicas. Já a terceira fase do romantismo foi marcado por críticas políticas e sociais no país. Então, os autores utilizavam essa época para falar sobre as coisas que estavam indo errado no Brasil, criticar a política e etc. Porém, todas as fases foram importantes para o Brasil. E agora eu vou falar um pouco sobre Frei Luiz de Souza, que é uma obra feita por Almeida Garrett, que representou a primeira fase do romantismo português. Frei Luiz de Souza conta a história de Madalena, que é casada com João de Portugal. Porém, mesmo sendo casada com João de Portugal, Madalena não está apaixonada pelo seu marido, e sim pelo Manuel Coutinho de Souza. João de Portugal decide ir para a guerra, só que ele nunca volta. E por isso, Madalena decide se casar com Manuel Coutinho. Junto eles têm uma filha chamada Maria, que é uma menina muito inteligente, muito esperta, só que ela também tem tuberculose. Então, a história deles começa a ficar trágica por aí. Junto com eles também mora na casa Telmo, que era um servo do João de Portugal. Porém, mesmo depois do desaparecimento dele, ele decide ficar com a família porque ele tem um amor muito grande por Maria, a filha da Madalena e do Manuel Coutinho.
o Manuel descobre que eles querem ir atrás da Madalena por ter se casado novamente, porque nessa época não era certo casar novamente. Então ele põe fogo na sua casa e juntos eles se mudam para a antiga casa de Madalena. Porém, Madalena começa a ter um sentimento muito estranho, porque na casa tem um retrato enorme de João de Portugal. E depois de um tempo, João de Portugal volta e eles descobrem que o que eles tinham feito não era certo, pois João de Portugal ainda estava vivo. Então, juntos, eles vão até o claustro, se entregar para o claustro, e porque eles já estavam casados, mesmo Madalena sendo casada com João de Portugal. Porém, Maria, filha da Madalena e do Coutinho, descobre o que aconteceu, descobre toda a história e vai no claustro tentar salvar eles e acaba morrendo. E a história termina assim, de um jeito trágico e bem, bem triste, na verdade. A história foi feita por Almeida Garrett e o nome da história é de um outro autor, porém o autor não tem nada a ver com a história. É isso, eu expliquei um pouco sobre o romantismo português, o romantismo brasileiro e também sobre Frei Luiz de Souza de Almeida Garrett.